Paz e paz. Glória a Deus. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5. Está terminando o capítulo 4, onde Paulo ele envia Timóteo para a igreja de Coríntios, para que Timóteo relembrasse aos crentes os caminhos que foram ensinados a eles e não se desviassem. A igreja de Coríntios estava sendo invadida por alguns falsos obreiros, profetas. E Paulo então envia Timóteo para dar a eles uma instrução com respeito ao evangelho que tinha sido pregado a eles, para eles não se desviassem. E também Paulo disse que em breve iria visitá-los. No capítulo 5, nós vamos ver nesse esquema a palavra demonstrada que irão fazer uma disciplina redentora. Toda a disciplina da igreja, na verdade, tem um propósito. O propósito da disciplina é restaurar e nunca destruir, né? Então nós vamos passar os vários desafios que já passamos, né? Aí está o final do aqui está 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Essa tradução é uma tradução diferente, mas ela é mais fácil de entender. E ela diz, capítulo 5, versículo 1, né? Vamos ler junto ali? Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Surgiu um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como pode se odiar isso? Deveriam lamentar-se e destruir sua comunhão, o homem que cometeu tal ofensa. Mas vamos para o versículo 3. Embora eu não esteja em pessoa, estou presente em espírito, e como se estivesse aí, já condenei esse homem. Em nome do Senhor Jesus, convoque uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder do nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem-se a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova, sem fermento, do que de fato são. Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Então, amados, aí está o procedimento. O crente, ele será julgado por Deus pelo seu procedimento. Nós vimos que Paulo ele estava preocupado, estavam acontecendo coisas na igreja, e ele diz que estava abismado de ver que os irmãos não estavam preocupados, né? Ali está, de um lado, ele diz, não estou vendo nada de errado. A igreja não estava fechando os olhos para o pecado. E o cristão, o pecador, ele estava achando que não estava fazendo nada de errado, apenas fazendo alguma coisa que, até para a sociedade pagã, era ilícita. Então, quando Paulo disse, ele disse que nem entre os gentios, nem entre o pagão acontecia isso, e eles estavam tolerando o pecado dentro da igreja. Então, quando nós vemos isso, nós vamos ver que a disciplina na igreja, ela é bíblica e necessária, pelo fato de que o crente que peca, ele mancha o corpo da igreja. E é por isso que nós falamos que quando a igreja sabe de algum problema que está acontecendo e se cala e diz, não tenho nada com isso, não vou me meter nisso, na verdade você está sendo conivente com o pecado. Mas agora, é óbvio que a pessoa que vê as coisas erradas não vai procurar qualquer pessoa para comentar.
meu irmão do lado, qualquer coisa. Ele vai procurar o líder da igreja, o pastor da igreja, e vai fazer, vai falar o que está acontecendo para que o pastor tome uma providência para curar, para sarar a igreja. Essa é a grande diferença. O pastor nunca vai, e nós vamos ver o tipo de disciplina que tem, que é a disciplina punitiva, a restritiva e a redentora. Vamos falar desses 3 tipos de disciplina hoje. Então, por isso que não podemos temer de falarmos o que está acontecendo se alguém da igreja estiver cometendo algum pecado, algum erro, fazendo alguma coisa, que você sabe que, embora você diga não tenho nada a ver com isso, mas na verdade é a igreja que está sendo mal falada, é a igreja que vai ser comentada lá fora, não é verdade? Olha, aquele ali é crente daquela igreja, e aí o povo comenta. Então, é óbvio que a gente não vai viver em função disso, mas você tem que entender que quando nós sabemos de alguma coisa que pode prejudicar a igreja, a gente tem que falar com alguém que tenha a capacidade de resolver o problema. E qual é a pessoa da igreja que Deus colocou para dirigir, para direcionar, para aconselhar, para cuidar do rebanho? É o pastor. Então, quando a pessoa procura o pastor, ela não está fazendo fofoca, nem fuxico, nem sendo uma pessoa que espalha notícias ruins. Não. Ela está zelando pelo nome da igreja do Senhor Jesus, que somos nós. E para quê? Muitas vezes essa pessoa que está pecando, ela precisa ser advertida, aconselhada, ela precisa realmente ser trabalhada. Para quê? Para que seja restaurada. Então, quando às vezes as pessoas vêm falar comigo coisas que fica sabendo, e eu digo, vou orar ao Senhor e ver qual é a providência que deve ser tomada. Nesse caso aqui, nós temos um caso típico que Paulo, ele ficou sabendo desse caso na igreja. O rapaz estava tendo uma relação sexual com a madrasta. Então, Paulo ficou indignado e diz, vocês estão tolerando isso dentro da igreja? Até se orgulho, qual é o orgulho da igreja? Era de ter misericórdia daquele irmão e deixar ele ali para ver se ele restaurava. Às vezes a gente pode pensar nisso. A gente não pode ser tão rígido, tão duro. Pecou, mas vai ser restaurado. O irmão pode ver que uma pessoa que peca e ele não se arrepende, ele nunca se livra daquele mal. Ele nunca é trabalhado, nunca é conduzido ao verdadeiro arrependimento. Então, quando acontece algo na igreja, nós temos que ajudar em oração e também comunicar aquela pessoa para a qual Deus direcionou para cuidar da saúde espiritual da igreja. Senão a igreja muitas vezes não consegue deslanchar. Há pecado dentro da igreja. Há pecado escondido. E se a gente fica sabendo, a gente vira cúmplice daquele pecado. E você não fala, o pastor, Deus não revelou para o pastor, e a igreja não está sabendo, o pastor não está sabendo, mas você está sabendo. Então você não fala, porque você não quer se meter, não quer ser chamado de fuxiqueiro, mexeriqueiro, ou qualquer coisa assim. Só que a igreja, ela é prejudicada. Então o que fazer? Procurar o pastor e falar, pastor, mas e se a irmã, se o irmão achar ruim? Esse é um problema dele. O seu e o meu problema é resolver o problema da igreja. Se essa pessoa faz parte da igreja, ela tem que atender os conceitos da igreja. Então, na verdade, o primeiro pecado que Paulo identificou nessa igreja era essa imoralidade sexual. Paulo identifica o problema, mas identificou outro problema, que era, qual era? Era o problema da igreja, da congregação. Os crentes não pareciam perturbados pelo pecado que existia entre eles.
pareciam dispostos a tolerar o problema. E os dirigentes da igreja não tomaram nenhuma medida corretiva. O segundo pecado era tão mau quanto o primeiro. Por quê? Paulo tratou de ambos os pecados, não só o pecado da pessoa em si, mas também da igreja que estava tolerando aquele pecado. Então, o primeiro pecado era de concupiscência, e o segundo era de indiferença. Indiferença pelo pecado que estava acontecendo na igreja. E a indiferença pelo pecado é tão má quanto o pecado da concupiscência. Veja que lá fora não tem, a gente não costuma dizer, tanto faz o ladrão como o consentidor. A pessoa que consente, que sabe que está roubando e não fala nada, ela é cúmplice, automaticamente. Então vai ser uma questão de consciência agora, né? Qualquer um deles, esses pecados, tanto aquele que é praticado quanto que não é tratado, ele trará problemas para a igreja. E o nosso testemunho sobre Cristo vai ser destruído, pois as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, você pertence àquela igreja. Então, o homem que vivia com a esposa do seu pai fazia com que a igreja se tornasse mal falada no meio do povo. E aí, então, nós vemos agora qual o procedimento. O procedimento da igreja que Paulo orientou é daquele ali, ó, fora até que você se tenha arrependido e tenha parado de pecar. Quem faz isso? A igreja. O crente pecador sai, quando ele fala assim, entregue a Satanás, significa o crente que é desligado da comunhão da igreja, automaticamente ele entra num terreno perigoso, porque o inimigo agora vai ter acesso a ele. Então ele vai ter que orar, se arrepender, buscar Deus, porque o inimigo não vem destruir sua vida. E a igreja não pode manter uma comunhão, está mantendo um pecado em comunhão com a igreja. Então é uma situação difícil, mas tem que ser resolvida, tem que ser enfrentada. Não pode ser acovardar para não perder membro, o pastor, se acovardar e não tratar dos problemas. Aí a igreja vai adoecendo, enfraquecendo, e muitos vão se perdendo, vão saindo. Não há salvação de almas, não há um crescimento espiritual na igreja. Todo mundo fica, aí começa a haver as intrigas, as contendas entre os irmãos. O inimigo faz uma bagunça na igreja porque é um pecado que não foi tratado. Vocês não estão entendendo que a coisa é grave? Hoje em dia se fala muito em tolerância, se fala muito em amor, mas o que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor disciplina. Deus falou, né? Eu disciplino, corrijo a todos quanto eu amo. Por que Deus disciplina e corrige? Porque Ele não quer que a pessoa se perca no pecado. Um pecado atrai outro pecado. E um pecado vai puxando o outro, até que a pessoa se vê totalmente envolvida e não consegue mais a reconciliação, o arrependimento. Muitas vezes é difícil, mas isso tem que acontecer. Nós já tratamos de caso aqui na igreja. E a gente não fica falando para a igreja os problemas, mas a gente trata, a pessoa é separada, deixada de lado, as consequências a gente vê que ela está sofrendo, mas ela se arrependendo, ela volta para a restauração. Então, quando na verdade Paulo falou isso, ele fala que seja entregue a Satanás, para que seja punido na carne, para que o Espírito seja salvo até no dia do Senhor. Pecado, um crente em pecado não entra no céu, porque no céu não entra pecado. Então, crente que tem pecado escondido, pecado guardado e não confessa, esse crente não vai entrar no céu. Porque Jesus mesmo falou sobre o perdão de pecados, inclusive com a condição de perdoar, se a gente perdoar também as ofensas. Lembra da oração do Pai Nosso? E Paulo falou assim, olha, um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. E assim, também, ele fala assim, tira fora esse fermento velho, que é o
pecado é coisa velha, fermento, o fermento, o que ele faz? Apodrece a massa. E um pecado dentro da igreja, sem ser tratado, ele vai corrompendo a igreja. Vocês não estão entendendo? E ele fala ainda mais que, mesmo estando ausente, ele queria que a igreja cuidasse daquela situação que estava acontecendo, para que ele mesmo em espírito estaria ali em oração com eles, presente em espírito. E quando Paulo fala isso, ele fala sobre esse tipo de punição. 3 tipos de castigo que existem. O primeiro castigo é o punitivo. Para esse, não há arrependimento. Para o segundo, restritivo, esse também não necessariamente a pessoa se arrepende. O terceiro, que é o recuperativo, é aquele que a pessoa é punida, mas dado a ela a oportunidade de se arrepender. Ali está mostrando um filho com a parte de trás ali bem dolorida, né? Porque ele deve ter levado uma chinelada da mãe ali, e depois ele vem e diz: desculpa, eu errei, sinto muito. Então, o castigo que inflige a pena do ato errado, por exemplo, uma pena, que é o punitivo, não exige do ofensor que ele se arrependa. Exige olho por olho, dente por dente. Lembra? Antigamente, matou, tem que morrer. Matou alguém, tem que morrer alguém da família. Então era olho por olho e dente por dente. É como pagar uma multa também. Você pagou a multa, você está livre. Não tem mais punição para você. Agora, o caráter não mudou. Agora, quantas pessoas são multadas, né, por causa de quebrantar a lei do trânsito, e depois paga a multa e volta a infringir novamente? Então não mudou, ele pagou a multa, a lei liberou ele, mas ele não mudou nada. Então ele continua sendo o mesmo infrator. Não houve uma mudança. Houve a punição, mas não houve mudança. O castigo, no caso que restringe o homem, de sorte que ele não possa ferir aqueles que o cercam, que é o restritivo, que é aquele da prisão, né? A pessoa é presa quando é uma pessoa perigosa para a sociedade, que ela está fazendo algum mal, roubando, está atacando as pessoas, então ela é restringida. Ela vai para a cadeia e fica lá dentro. Só que, mesmo assim, não existe a necessidade de arrependimento. Porque as prisões existem para tentar punir, também como para proteger. Pune o infrator e protege a sociedade. Amém? Agora, o castigo destinado a mudar e a educar o autor do erro é o recuperativo. É esse que a igreja usa. Quando os pais, por exemplo, dão uma disciplina nos filhos, dão umas chineladas ou umas palmadas, isso é uma punição por sua desobediência. A ação é punitiva. Mas, porém, quando pelo fato de amar o filho desejam ensiná-lo a não repetir o ato após a surra, aí vão aconselhar ele, assim: olha, você vai receber essa disciplina, você vai apanhar por causa disso, mas não faça mais isso é errado, você não deve fazer, e da próxima vez, então puniu, mas ao mesmo tempo aconselhou, ajudando a criança, no caso, a entender o porquê que ela está sendo punida. Não simplesmente bater e dizer: não faça mais isso, porque tem crianças que aprendem a fazer as coisas vendo os adultos fazerem. Nós tivemos um caso de uma menina que a escola reclamava dela também. O missionário médio até notou isso, que uma vez ela viu e ela perguntou para a mãe por que a escola estava reclamando da criança. O que ela falou, né? Acho que estava fazendo isso, né? Ela falava que era amiguinho, mas é porque ela via que as pessoas pegavam os bebês, a mãe mesmo pegava o bebê e apertava, pegava né? o bebê
e apertava assim na bochechinha. Quanta gente já não faz isso, na verdade? Ai, que coisa linda, que coisa gostosinha, né? E faz assim. A menina via isso e na escola fazia com as coleguinhas. Aí, para as coleguinhas, ela estava agredindo. Que não tinha noção da Ela não intensidade, tinha noção né? Que a da mãe não... intensidade que era apertar. O adulto aperta devagarzinho, mas a criança apertava mesmo. Achava bonitinho a coleguinha e apertava. Aí houve reclamação. Então, por isso que tem que ser, não só punir, mas mostrar o porquê não deve fazer. Né? Então, isso é uma coisa que chama-se disciplina recuperativa. É essa a disciplina que a igreja deve tomar. Então, esse castigo que Paulo estava aconselhando a igreja a fazer, não era punitivo só. A punição era ser tirado fora da comunhão. Mas, ao mesmo tempo, ele entregava Satanás para a destruição da carne, a fim de quê? Que o espírito seja salvo pelo dia do Senhor. É meio estranho isso, não é meio estranho? Nossa, entregar para Satanás um crente, né? Deixar ele, Satanás destruir a vida dele. Bom, o castigo devia ter um objetivo. Então, a esperança de Paulo era que, embora o castigo fosse severo e humilhante para o homem, isso levaria ao quê? Ao arrependimento. Porque você pode ver, quando uma criança vai errando e você não pune, ele na hora obedece o seu grito, o seu falar. Mas ele volta a fazer, porque ele viu que não existe nenhuma punição para aquilo. Tem pais que ficam contando 1, 2, a criança não falha 2,5, 2,75, vai ver se a criança obedece. Aí quando a criança vai dar 3, a criança faz. Então, na verdade, isso não é uma forma de educar. Isso é uma forma de deixar a criança mais malandra, mais esperta, vai querer sempre driblar a sua disciplina. O certo seria colocar um limite, e a criança vai tentar romper esse limite. A hora que ela romper o limite, aí ela tem que ser punida. A punição vai fazer ela regredir. E depois, quando ela estiver aqui de novo, quando foi firme, ela vai dizer, não, ali não dá. Agora, se ela perceber que toda vez que você avança um pouquinho e deixa ela ir um pouquinho mais, ela vai continuar arrebentando todas os limites que você colocou. Todos os limites vão ser quebrados. Como é que vocês aprendem isso lá na pedagogia, essa disciplina? É dessa forma mesmo. Passou o limite, tem a consequência. Passou o limite, tem a consequência. A escola japonesa faz isso. Você pode ver que tem crianças que são rebeldes em casa, chegando na escola japonesa e ficam super educados. Por quê? As professoras colocam os limites. A criança não fez, ela não vai bater na criança. Mas a criança vai ter tanta restrição. Bate, sim. Não são todas. Não são todas, mas a mas... minha filha já presenciou uma professora chegou até quebrar uma cadeira, um chute que ela deu na cadeira de raiva e depois saiu socando a criança na escola até o corredor e sair batendo. Mas isso aí já é crime de polícia. Se os pais for na polícia, ela vai ser presa. Não, só que foi japonês, né? Só que os próprios pais, tipo assim, não pode bater. Os pais autorizaram, mas mesmo assim por lei eu creio que não pode. É uma exceção, a regra, né? A regra é sempre essa disciplina. Por exemplo, uma disciplina que o pastor regional falava que o filho dele teve, ele não quis fazer o cartaz do que antes de ir para o recreio. Então, eu falo assim, se você não fizer, você vai para o recreio. Aí ele não fez. Aí chegou a hora do recreio, todo mundo correu, ele olhou para ele, olha que foi correr, a professora, não, você não vai, você tem que fazer o cartaz do quê? Aí ele fez o cartaz do quê e já foi correr, falou assim, não, agora hoje você não vai, porque hoje você não fez antes de todo mundo sair. Então você vai ficar de castigo aqui, você não vai lá para o recreio. A criança chorou, achou ruim, mas no outro dia, na hora do recreio, já começou a fazer o cartaz, começou a pegar as coisas e guardar no lugar. Então veja que a disciplina, ela tem que ter um objetivo e ela tem que alcançar o quê? Uma restauração. Qual é a restauração que as pessoas conseguem com isso? A disciplina. Tem um exemplo,
como Paulo disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se uma criança que não quer obedecer às regras da escola, ela é deixada de lado, o que vai acontecer com as outras? Vai tudo fazer igual, né? Ué, se ele pode, também posso. Se ele não quer vir, também não vou fazer. Então, aí fica todo mundo não querendo. Então, por isso que a disciplina, ela tem que ser explicada. Você não vai porque é por causa disso. Igual a professora falou, você fez o cartaz do quê? Fiz. Agora eu posso ir correndo. Não, você fez depois da hora de fazer. Então, você, por causa disso, hoje você não vai. Você entendeu? Entendi. Então, amanhã, você faz recolhe todos os seus brinquedos antes do recreio. Tá certo? A hora que for dar aula. Tá certo. Então, a partir do outro dia, ele já começou a fazer. Então, o que? Estabeleceu um limite, a criança quebrou, aí depois ele fez depois do tempo, aí houve a punição. Mas a punição com explicação. Então, quando Paulo escreveu isso, que fosse entregue para Satanás, para a destruição da carne, o que é isso? É afastar da comunhão da igreja, é como devolver a Satanás, isso aí. Todo mundo que veio para a igreja veio de lá. Estava no domínio do inimigo. A Bíblia diz, sai do reino das trevas e vem para o reino da luz. Quando a pessoa é excluída da igreja, ela volta para lá. E lá o inimigo vai pegar ela com toda raiva. Porque tinha saído do domínio dele. Agora, o homem que vive em adultério, ele perde sua reputação, também perde sua pureza, o seu corpo frequentemente cai enfermo, ele passa de um mal a outro. E aí, é isso que, se a pessoa não se arrepende e deixa, ele não vai ter misericórdia. Porque a misericórdia de Deus é para quem se arrepende e deixa. Então, qualquer erro que a gente comete, a gente pede perdão, mas volta a fazer, daqui a pouco Deus vai permitir a punição. Então a pessoa tem que aprender, porque ele não está sendo disciplinado, ele não se disciplinou. Ele apenas teve remorso. Nós já estudamos sobre isso. O remorso pelo pecado é diferente do arrependimento. O remorso é pelo medo da punição que virá, do castigo que vai receber. Isso é o remorso. Já o arrependimento é mudança de atitude. A pessoa passa a agir de outra forma. Então, por que não conservaram na igreja a fim de ajudar ele? Por que não deixam ele na igreja para a fim de ajudar? Pode ser essa desculpa que muita gente dá, ou até a igreja de Corinto estava dando para Paulo. Mas, Paulo, a gente está mantendo ele na igreja para ver se se recupera aqui dentro. Sempre é mais fácil não fazer nada do que fazer alguma coisa. É mais cômodo. Então, Paulo perguntou, vocês não sabem que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? Isso é, esse pecado aí vai acabar se alastrando na igreja e outros vão começar a cometer pecado também. Daqui a pouco vai ter fornicação, que é sexo entre os jovens, vai começar a ter adultério. Por quê? Porque um pecado começa a levedar a massa com um pouco de fermento. E Paulo diz assim, tira o fermento velho e coloca um novo fermento na nova massa. Isso é uma forma de... Interessante que esses dias eu estava falando para mim, eu usei um fermento velho que eu tinha aí, já tinha vencido, né? Data de vencimento, mas fermento, né? Só que eu coloquei no pão, como não cresceu, ficou borrachudo. Aí eu percebi, por que Paulo fala fermento velho? É algo que apodrece, mas não cresce, não toma forma. Então, afastando o pecador, era possível remover a reprovação que caía sobre a igreja, castigando o homem. A congregação podia manter o quê? Um padrão de santidade e exaltar o nome de Cristo, até a cruz de fora. Eles vão saber, olha, ele fez isso e a igreja disciplinou. Então, lá nessa igreja o negócio é rígido. Ok? E que foi sacrificado
Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, ele foi sacrificado a fim de possibilitar a nós, os crentes, vencermos o pecado, nos comportarmos como convém. Isso já é uma estratégia de Deus. Sabia que ia pecar. Ele não evita o pecado do homem, o homem que tem que evitar. O que Deus disse para Caim? Desde antes da lei, antes de tudo. Caim, o pecado está na tua porta, diante de ti. Convém a ti rejeitar. Nós não estamos entendendo? Deus, ele nos livra do poder do pecado, mas não da presença. A gente está livre do poder, quer dizer, então se eu pecar, eu não posso dizer, foi o diabo, foi a irmã, foi o irmão, foi a igreja. Não adianta eu arrumar um culpado, porque se eu pecar, é porque eu quis pecar. E quando eu aceitei Jesus, eu fui livre do poder do pecado, mas a presença, não. O pecado está sempre diante de nós. Cabe a nós rejeitar. Você entendeu? Então, a gente tem que sempre falar. O que tem que fazer? Tem que prevenir. Olha lá. Desculpa. Então, esses 3 tipos de pecado que nós falamos, vamos ficar por aqui hoje. O punitivo, não há necessidade de arrependimento, a pessoa não obrigatoriamente se arrepende. É aquela casa da multa de trânsito que a pessoa infringe a lei, paga a multa e volta a infringir porque não mudou nada dentro dele. O restritivo é aquele que também não há arrependimento, se a pessoa não vai, a pessoa que vai presa, é tirado da sociedade, mas quando sai, às vezes fica até pior do que antes. E às vezes tem lugares e cadeias que até é uma escola do crime. A pessoa vai lá para dentro e aprende a cometer mais crime ainda, e quando sai, vai praticar de novo. Então não houve arrependimento, houve a restrição, a punição, mas não houve arrependimento. E a disciplina recuperativa é exatamente aquela que Paulo recomendou a esse jovem, embora duramente para ele ser entregue. E ele até recomendou, no versículo 9 até o versículo 13, que não se associasse, o crente não se associar com os impuros, os imorais, os impuros sexualmente. Assim, mas então qualquer pessoa do mundo que for isso, Paulo falou assim, não, eu não falei com relação aos de fora. Senão vocês teriam que sair do mundo. Eu estou falando aos de dentro, aqueles que dizem crente em Jesus, mas anda falando mal dos outros, anda fazendo injustiça. Aqui ele coloca aqui, ó, for impuro, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. E ele diz, com esse, nem coma com ele. Você não sabe que o alimento é um momento de comunhão. Quando você está comendo na mesa de alguém ou com alguém, pode ser no restaurante, pode ser em casa, aquilo é um momento de comunhão. O próprio Jesus, ele fazia questão de comer toda vez que ele estava com os discípulos. Né? No caminho de Emaús, depois de ressuscitar, ele comeu o pão dos discípulos. Lá no mar, ele preparou um peixe assadinho lá já, para mostrar para os discípulos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tudo Deus acrescenta. Quando ele ressuscita e aparece aos discípulos dentro da casa, ele fala, se tem alguma coisa de comer aí, eles trouxeram e Jesus comeu com eles. Isso significa comunhão, ok? Então, Paulo disse assim, eu não vou julgar os de fora. Que direito eu tenho de julgar os de fora? Mas os de dentro, aí sim, aí tem que ser julgado, porque estão dentro de um ambiente que tem que ser puro, santo, né? Tem que agradar a Deus. E como a Bíblia diz, todo o vosso espírito, alma e corpo
sejam conservados irrepreensíveis para o dia do Senhor. E ele disse aqui, ó, os de fora, porém, Deus os julgará e tira do meio de vocês esse que está fazendo só coisa errada. Então, a igreja, mano, terminando, a igreja, ela disciplina o crente, quando ela faz isso, deve fazer sempre com o ato redentor, dando a oportunidade, explicando o porquê essa pessoa está sendo punida. Nunca devemos sentir prazer em punir as pessoas. Não é um prazer. Pastor nunca vai ter um prazer de ter que chamar alguém e dizer, olha, você está errado e por causa disso vai ter que ser punido. Nunca é prazeroso. Devemos antes lamentar, porque o cristão que peca, ele traz vergonha sobre a igreja, e a igreja toda de Cristo sofre. Nós devemos então aprender que ao ser o crente restaurado, a comunhão da igreja, esse ato de restauração traz glória para a igreja, traz alegria para a igreja e salva um irmão da perdição. Então, ele diz assim, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Sabe por quê? Porque quando você restaura alguém que está lá fora do pecado e traz de volta para a igreja, aqueles pecados que ele iria cometer dali para frente, uma multidão, já não há mais. Então cobre multidão de pecados, tira ele dessa situação de pecado e volta à restauração de comunhão com Deus, de verdadeiro arrependimento e como diz, alcança a misericórdia do Senhor. Amém? Esse é o capítulo 5 da primeira carta. Na próxima vez, se Deus nos permitir, estaremos falando sobre os tribunais e meretrizes. Capítulo 6, palavra demonstrada. Ok? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação a isso que foi falado? Em relação à situação? Muitos irmãos têm medo, assim, de pastor, e se eu fico sabendo de alguma coisa e não falo nada? Porque tem gente que não fala. Mas a gente fica sabendo assim mesmo. A gente fica sabendo quem fez e ainda quem não falou. Fala, se Deus sabe, a gente uma hora fica sabendo. Os irmãos têm alguma pergunta sobre isso? Então vocês entenderam. Se souber de alguma coisa que está acontecendo errado, quem se deve procurar? Pastor da igreja. Para quê? Para que ele, agora, se você sair falando para os irmãos do lado, vai, irmão, fiquei sabendo disso, mas não sei se eu falo, se eu não falo, já falou? Então, por que falou para alguém? Não é verdade? Então, se olha, tome cuidado com esse negócio. Você viu? Você ficou sabendo? Cuidado com essas coisas, né, Thalita? Você sabia? Aí ele fala assim, ó, se for fofoca, nem vem. Nem fala. Então já não dá que a pessoa já leva um choque e já não começa, porque às vezes a tendência, não é verdade? Porque na verdade ficar sabendo, aí por mais um cúmplice, se você, a pessoa que ouviu o que a outra falou que aconteceu e não vai falar também, é mais um cúmplice, está junto com o pecado. Então, lembra o que Paulo falou? O rapaz pecou em moralidade sexual, mas a igreja pecou junto. Por quê? Porque não tratou do caso. Então, o pecado da igreja foi não tratar do caso. Então vamos fazer a coisa certa para ter a bênção de Deus na nossa vida e não sermos julgados por Deus por coisa que nós nem fizemos. Mas porque não quisemos fazer a coisa certa, nós também somos culpados. Ok? Os irmãos sabem que diante da lei também existe isso. Né? Se você sabe, lá nos Estados Unidos, na escola, se o professor vê alguma coisa e não falar, e depois descobrir,
a polícia vai responsabilizar o professor também, pode até ser preso. Uma criança está sendo espancada, está sendo abusada. Se o professor souber e não falar, a polícia vai prender o professor também. Por quê? É cúmplice. Sabia e não fez nada. Então, diante de Deus, a mesma coisa, conforme nós estamos vendo aqui, se a gente sabe e não faz nada, também a gente vira cúmplice, e o pecado fica igual para nós. Então, por que eu vou pecar de graça e receber castigo dos outros se eu posso ajudar a igreja, né? Amém? Não é muito bem, não, né? Você está meio forçado, né? Pai querido e santo, obrigado mais uma vez pela oportunidade de aprendermos a tua palavra e nos corrigirmos. Nos ajuda, Pai, a termos a consciência da santidade, da pureza que a tua igreja deve ter diante do mundo, para mostrar que Jesus Cristo realmente é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E também diante do Senhor de todos os irmãos, que a igreja possa ser aquela igreja que, se tiver que punir, seja uma punição redentora, para restaurar a saúde espiritual, tanto daquele que pecou, quanto daqueles da tua igreja, que não pode ser, Senhor, mal falada lá fora, quando o testemunho vai denegrir a imagem de Jesus Cristo e a nossa imagem também. Que o teu nome seja louvado, que a vida de cada irmão e cada irmã seja abençoada e que a glória seja para ti, a honra ao teu nome e a nossa vida seja santa, porque o Senhor é santo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te pedimos ajuda para mudarmos o nosso comportamento conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pode sentar, igreja.